Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural. Meu nome é Bruno Moura e eu estou vindo aqui para falar com vocês sobre análise de tensões. Bem, por que é importante a gente saber sobre esse assunto? Vou pegar uma réguazinha aqui para explicar um pouco. Suponho que essa régua daqui é uma barra, né? Uma barra qualquer, uma viga, certo? Quando a gente aplica um carregamento em cima de uma barra, ela tende a envergar, certo? Ela tende a entortar assim para baixo. Geralmente ela entorta para baixo, né? Quando o peso vem de cima, por exemplo, o peso próprio ou peso de sobrecarga, ela entorta assim para baixo. E o que acontece quando a gente entorta uma coisa assim para baixo? Você pode fazer esse experimento na sua casa. Pega uma esponja, aquela esponja mesmo, aquelas buchas que a gente lava prato, lava louça, né? Pegue essa bucha assim, ela em pé, e entorte ela para baixo. Tente envergar ela assim para baixo mesmo. Você vai ver que ela vai tentar fazer isso. Ela vai, a parte de baixo dela vai esticar, enquanto a parte de cima vai comprimir, certo? Então, quando a gente aplica um carregamento que cause deslocamentos, flechas em algum tipo de barra, você vai ter um dos lados dessa barra comprimindo e outro lado dessa barra tracionando. E para isso a gente vai precisar estudar o momento fletor causado nessa barra, nesse elemento, de acordo com o carregamento que é imposto sobre ela, certo? E o momento fletor, ele é gerado por uma flexão nessa barra. E por isso a gente vai estudar aqui três tipos de flexão. O primeiro tipo de flexão que a gente vai estudar aqui é o mais simples e o mais comum, que é a flexão reta. A flexão reta é exatamente esse caso que eu mostrei agora há pouco da barra, de uma viga submetida a um carregamento de peso. Só que ele acontece quando você tem o carregamento sendo aplicado exatamente no eixo de simetria dessa barra. Então, geralmente uma barra de concreto armado, ela é retangular, ela tem dois eixos de simetria, certo? Uma barra de aço em I, por exemplo, ela também tem esses mesmos eixos de simetria, certo? Então a flexão reta acontece exatamente quando o carregamento é aplicado em um dos seus eixos de simetria. Outro tipo de carregamento é a flexão oblíqua. E como é que a gente define a flexão oblíqua? Quando esse carregamento é aplicado sem passar pelo eixo de simetria, mas passa pela linha neutra da sua barra. Ou seja, numa barra de concreto armado retangular, por exemplo, você tem os eixos de simetria dessa barra passando exatamente pelo centroide dessa seção transversal. E nesse centroide aqui é onde vai ser aplicada a linha de aplicação do seu carregamento. Então, o carregamento ele pode ser aplicado nessa direção. Vocês veem que o carregamento ele não está sendo aplicado nos seus eixos de simetria, o que não é comum em vigas de concreto armado ou de superestruturas, por exemplo. Mas acontece em alguns casos. Quando, por exemplo, você tem um telhado. Pesquisa aí no Google, pesquisa aí na internet como é o madeiramento de telhado. Ele é inclinado, certo? E para segurar as telhas, você tem as ripas. E as ripas são nada mais nada menos do que pedaços de madeira bem fininhos, que eles são postos inclinados, assim, e a telha vem aqui em cima, certo? Você coloca a telha apoiada aqui em uma ripa e em outra ripa. Nisso aqui você tem vários carregamentos apoiados exatamente em cima da sua ripa, que é uma estrutura de madeira que sustenta o seu telhado. E como é que a ripa ela está colocada? Ela está exatamente inclinada. E ela tem essa inclinação exatamente para poder fazer o apoio correto da sua telha, para poder seguir também os caibros e todo o madeiramento. Então, ele é posto dessa maneira. Como é que você tem aqui atuando os eixos de simetria de uma ripa? Você tem eles passando por aqui e definindo o centroide da sua seção. E como é que atua o peso próprio
dessa estrutura, ou até o peso das telhas que estão apoiadas ali. Eles atuam assim, atuam diretamente no centroide, mas não passam pelos eixos de simetria. Isso define a sua flexão oblíqua, porque é uma direção oblíqua os dois eixos de simetria. E a última entre elas é a flexão composta. A flexão composta ela é um pouco mais vista em elementos verticais. E vocês estão vendo que eu estou aplicando aqui a flexão reta e oblíqua, uma passando pelo eixo de simetria, que naturalmente passa pela linha neutra da sua estrutura, e a flexão oblíqua não passa pelos eixos de simetria, mas passa pelo seu centroide, que é onde está a sua linha neutra. A flexão composta ela é um pouco diferente. Ela é geralmente aplicada carregamentos fora do eixo de simetria. Vocês estão vendo que aqui, essa régua, ela tem exatamente o eixo de simetria aqui no meio, que seria a linha neutra, por exemplo, de um pilar. E o seu carregamento aplicado aqui na pontinha vai fazer com que esse carregamento aqui, ele cause uma compressão mais forte aqui e vai tender a tracionar desse lado de cá, certo? É porque essa régua daqui ela é resistente, ela não vai mostrar essa envergadura que vai causar aqui. Quando você causa esse carregamento aqui desalinhado, você gera uma excentricidade. E essa excentricidade aqui, na linha neutra, vai gerar um momento fletor. Então, o que acontece? Geralmente você enverga essa peça mais para cá. Essa força vai tentar empenar essa peça um pouco mais para o lado onde ela está aplicada. Se ela estiver aplicada mais para cá, ela vai puxar essa régua mais para cá um pouco. Se ela estiver aplicada mais para cá, ela vai tentar envergar para esse outro lado, certo? Então, gerando compressão desse lado, aplicando aqui, ela gera compressão desse lado e aqui uma certa tração, gerando uma diferença de tensões dentro da sua própria seção transversal, certo? Por isso que é importante você ter conhecimento de todas essas estruturas aqui. E só para exemplificar como a gente estuda também uma flexão composta, você tem, por exemplo, um pilar e um pilar aqui representado pela sua linha neutra e você tem a aplicação da sua força com uma certa excentricidade. E aí vocês veem aqui, ó, que ele tem um braço de alavanca, certo? Isso vai gerar um momento fletor, tá? Momento fletor nessa direção. Vai tender a envergar essa peça um pouco mais para cá, assim. Certo? Essa é a definição dos 3 tipos de flexão que a gente vai estudar. Na sequência, vou criar uma playlist, vou colocar todas as videoaulas em sequência aqui, eu vou trazer todas as formas que vocês precisam saber sobre cada um desses tipos de flexão aqui e como a gente vai resolver esses problemas para calcular as tensões internas de uma seção transversal em qualquer tipo de elemento, tá? Segue aqui o canal da gente, fica ligado que tem muito mais conteúdo para vocês, beleza? Um abraço, gente, até o próximo vídeo.